que nós temos aqui? Uma lei que autoriza a concessão diferenciadas de cotas de depreciação. Ela criou uma regra diferente do padrão. Lembrando que depreciação é bom. Depreciação para as empresas é uma despesa boa. Por que é uma despesa boa? Porque é uma despesa que não há desembolso e há redução tributária. Por exemplo, vamos lá. Então eu tenho lá uma depreciação de máquinas e equipamentos, aqui informática, aqui prédios, veículos e assim sucessivamente. Tudo isso me gerou uma depreciação no mês de, vamos colocar aqui, 500 mil. O que acontece? Esses 500 mil, ele vai como uma despesa no resultado, reduzindo a tributação. E que se eu pegar, ele vai me gerar, por exemplo, ó, eu apurei lá um imposto de renda e contribuição social de, vamos pensar, 780 mil reais para pagar. O efeito dessa despesa na depreciação é reduzir em 34% isso. Então, eu teria aqui uma redução de 170 mil. 170 mil. Ou seja, o efeito no pagamento de imposto de renda, eu iria para 610. Ou seja, eu chamo de despesa boa porque eu não saiu dinheiro do meu caixa. Porque geralmente uma despesa que reduz imposto de renda tem uma contrapartida que é uma saída de caixa, despesa com pagamento de folha, despesa com isso, despesa com aquilo, dinheiro que sai do caixa paga essa despesa. E a depreciação, ela não tem, por exemplo, um desembolso de caixa, é a despesa boa. Eu só tenho a redução tributária porque, de maneira mais lúdica, esse dinheiro deveria ser reservado para reinvestimento. Essa é a regra geral. O que nós temos aqui nas cotas diferenciadas que a lei trouxe? A lei trouxe o seguinte: autorização para concessão de cotas diferenciadas, ou seja, uma regra diferente. Ou seja, se eu estou dizendo que aqui a depreciação seria em 20% ao ano, que teria aqui 5 anos para eu utilizar integralmente, eu posso, com essa lei, criar uma regra diferente. E o objetivo aqui é o que? Acelerar. O que é acelerar? Reduzir esse tempo, por exemplo, para que esse dinheiro aumente. Então vamos pensar que aqui eu calculei baseado em 5 anos. Se eu fosse diferente, se eu calculasse em 2 anos, isso aqui iria para, sei lá, 500, 400 mil reais. Então, acelerar é reduzir o prazo para aumentar a despesa para a empresa ter mais dinheiro, pagar menos tributo e ter mais dinheiro em caixa. Legal? Então, ela criou essa autorização para máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos, não são os que já estão destinados ao ativo imobilizado e empregados em determinadas atividades econômicas. Então, o que ele disse? Eu autorizo a criação de uma regra diferente que acelera para esses bens e para segmentos e atividades específicas. Ele não falou ainda. O Poder Executivo, e aí pode vir via decreto, ok? Poderá, por meio de decreto, autorizar as cotas diferenciadas da depreciação para máquinas, equipamentos e aparelhos novos adquiridos a partir da publicação do decreto regulamentar até 31 de dezembro do ano que vem. Então ele está colocando um prazo aqui, destinado ao ativo imobilizado e empregados em determinadas atividades econômicas. Ele não disse ainda quem é. Aí ele fala, pode ser objeto da depreciação as máquinas, equipamentos do ativo não circulante, classificado como imobilizado e sujeitos ao desgaste por uso, que é a base da depreciação. E olha como é importante conhecimento básico de contabilidade no estudo da matéria tributária e eu ouso dizer no estudo da matéria empresarial. Aí ele fala, olha, não pode ser admitida a depreciação acelerada de que trata esse arquivo para edifício. Então ele excepcionou. Prédios e construções. Isso não vai poder. Ele está dizendo de maneira clara aqui, galera, não venham me pegar o conceito de ativo imobilizado que é mais abrangente e querer colocar coisas que são diferentes de máquinas e equipamentos. Projetos florestais destinados à exploração de frutos, ou seja, na atividade rural, na atividade agrícola, por exemplo, a plantação, o cultivo é um ativo imobilizado, florestas. Então tem uma regra contábil de ativos biológicos e que ele quer falar, não, aqui não. Terrenos, bens que normalmente aumentam o valor do tempo com as obras, como obras de antiguidade. Cara, ele está dizendo, não me venham com algo que é diferente de
máquinas e equipamentos e aparelhos novos. Para fins de depreciação acelerada, o cálculo do imposto de renda e da contribuição social tributada com base no lucro real. É óbvio, mas tem que estar escrito, senão vocês sabem que matéria tributária, alguns levam o entendimento do quê? O que a lei não proíbe, ela permite. Será admitida para os bens incorporados ao ativo imobilizado do adquirente a depreciação de 50% do valor dos bens no ano que for instalado e colocado em operação, porque é importante que o seguinte, eu adquiri um bem do ativo imobilizado. Eu não estou autorizado a startar a depreciação dele, porque a depreciação é a perda de uso é o reconhecimento da perda do valor pela utilização, pelo uso. Se ela não está sendo utilizada, ela não estaria, no caso, gerando depreciação, em condições de produzir. E os outros 50% no ano subsequente que for instalado. Então, qual que é a regra que nós já temos aqui? Porque muita coisa vai vir pelo decreto. Ele está dizendo, olha, comprei o bem. Ah, mas o bem lá na lista da 1.700, da instrução normativa, está 10% ao ano. Então, vou levar 10 anos para depreciar integralmente. Nesse caso, eu vou fazer metade no ano de aquisição e a outra metade no ano. Ou seja, eu tenho aqui... Eu gosto de fazer conta, cara, porque senão a gente fica muito no plano das coisas como elas deveriam ser e não como elas são. Então vamos pensar o seguinte, eu adquiri em máquinas, equipamentos aqui, ó, vou ficar só nessa linha. Eu adquiri sei lá, no ano, 5 milhões. 5 milhões, ok? O que acontece? O que acontece? Eu teria uma cota de depreciação aqui, se eu pegar, vamos pensar que é 10% essa depreciação. Então daria 10 anos aqui. Eu pegaria esse cara aqui e faria o seguinte. Eu pego esse cara, faço vezes 10%. Ou seja, por ano eu teria aqui 500 mil de despesa de depreciação e reduziria de imposto de renda por ano 34%. Ou seja, esse daqui seria a minha redução ano. Dessa maneira, o que acontece? Eu vou pegar isso aqui e já vou fazer o seguinte. A minha base aqui vai ser 2,5 milhões de depreciação. Ok? 50% do valor. Olha só a diferença que vai dar, os 34%. E o restante, porque o total da minha depreciação desse cara, de recuperação tributária, vai ser de 1.700.000. 5 milhões eu investi, 1.700.000 eu vou reduzir de imposto diretamente. Isso daqui demoraria 10 anos. Então daria, na média, aqui dividido por 10, 170 mil por ano. Aqui vai dar, no primeiro ano, 850 mil. Entendeu? Então, isso aqui gera um fôlego gigante. Se eu pegar 850 mil e dividir por 170, demoraria 5 anos. Metade. 5 anos para chegar nesse ponto. Eu vou chegar no primeiro ano. Ou seja, o fluxo de caixa que eu gero aqui é absurdo. É absurdo. Entendeu? E aí vamos lá. Se houver saldo remanescente dos bens não depreciados desse artigo em que for instalado o posto em condições de produzir, ele poderá ser depreciado nos anos seguintes. Nada de muito importante. Hipótese total que a depreciação acumulada ela não pode ultrapassar o valor da aquisição do bem. Ou seja, eu não posso depreciar mais que o bem vale. Básico, mas tem que falar. Os valores não depreciados dos bens sujeitos à depreciação que se tornarem imprestáveis ou caírem em desuso implicará na redução do ativo imobilizado. Então pode. Poxa, minha máquina lá pifou. Entendeu? Parou de funcionar. Então eu tenho essa redução. Somente será permitida a depreciação acelerada que trata esse artigo de bens intrinsecamente relacionados à produção ou comercialização de bens e serviços. Então ele está dizendo assim, vai vir uma normativa que vai regulamentar mais precisamente quais são os segmentos, mas está dizendo o seguinte, cara, eu adquiri lá um bem que ele não é tão ligado assim à minha atividade, eu não vou poder colocar nesse benefício. A depreciação acelerada que trata esse artigo constituirá a exclusão do lucro para fins de determinação do lucro real, importante aqui, e ajuste da contribuição social escriturada no LALUR. Então, o que fica aqui convencionado? Por exemplo, eu não vou lançar contabilmente porque senão vai dar um baita de um problema no resultado.
Então o que acontece? A minha depreciação fiscal é essa, ok? A minha depreciação fiscal é essa. Que eu tenho lá, ou pela contabilidade, essa daqui, que eu reconheço que a da Receita é a minha. Eu não vou agora mudar e lançar uma despesa de 850 mil, porque o meu resultado vai ser totalmente distorcido. E ninguém vai querer isso. Como eu vou apresentar para os bancos, para os investidores? Eu vou pegar essa diferença do que eu posso, por exemplo, para o que eu fiz na contabilidade e vou lançar um ajuste lá no Lalor, entendeu? Eu vou lançar um ajuste lá no Lalor de 680 no ano para fechar, mas eu não vou contabilizar no ano uma despesa no meu resultado de 850, porque senão meu lucro vai societariamente baixar. E não é uma realidade isso. Então isso é para fins fiscais. Não muda o lançamento contábil, eu faço um ajuste no Lalor. E aí o que acontece? Lá na parte A, lanço isso aqui. Depois, acabou o benefício. Só que contabilmente o meu bem vai continuar depreciando. O que eu faço? Eu vou pegando e vou fazendo esse ajuste e vou tirando esse saldo de lá, entendeu? Eu vou tirando esse saldo da parte A e controlando a parte B. Simplesmente isso, ok? E agora, a partir da apuração que não for atingido o limite desse artigo, o valor da depreciação registrada na escrituração comercial será adicionado ao lucro para fins de apuração do resultado, que nós falamos. Aí ele fala aqui, ó, a depreciação acelerada, porque, pô, Marcos, o que funciona esse negócio de acelerado? Deverá ser calculada antes da aplicação dos coeficientes da depreciação prevista no artigo 69. Hoje já tem, em uma legislação bem antiga, a previsão de alguns coeficientes que estão no artigo, volta, 69. Artigo, olha só, hoje já tem por turno. Então já tem uma disposição, trabalha num turno, trabalha em 2 turnos, trabalha em 3 turnos. Isso aqui é a multiplicação do coeficiente. Então eu pego o coeficiente e multiplico por 2. Se é 10, eu multiplico por 2, vira 20. Se ela trabalha em 3 turnos, 2 turnos. Para fins de aplicação desse artigo, o ato do Poder Executivo irá dispor sobre as atividades econômicas abrangidas pelas condições diferenciadas da depreciação acelerada, observados os critérios de imposto no desenvolvimento econômico, industrial, ambiental, social para a insuficiência de benefícios e incentivos ao setor. O que ele está dizendo? Vai vir um decreto e aí nós vamos aguardar maiores detalhes e principalmente quais serão as atividades que serão beneficiadas. Não vai se aplicar para todo e qualquer. Segundo a legislação, vai ter um segmento específico. Ok? E esse benefício ele está condicionado ao atendimento a requisitos relacionados à promoção industrial nacional, sustentabilidade, agregação de valor ao país a serem cumpridos. Então é muito provável que vai ter aqui algumas amarrações para que o negócio fique dentro do país, ok? Como, por exemplo, bens adquiridos de fabricantes nacionais, por exemplo. Não sei, mas ele quer que agregue valor ao país. O decreto vai determinar. Aqui ele fala só a respeito dessa disposição que já prevê sobre legislação. Tem um teto, e isso tem sido recorrente, um teto de R$1.700 em 2024. Teve até a questão da lei da prorrogação da desoneração da folha, que não havia, segundo o entendimento do ministro Zanin, uma previsão orçamentária de qual seria o investimento, e essa lei foi considerada inconstitucional, e aí nós acompanhamos o deslinde muito menos jurídico e muito mais político para manter a desoneração da folha. Legal, pessoal?